Graça e paz, irmãos. Irmãos, podem me ouvir? Ok. Momento precioso, irmãos, esse de intercessão. A Bíblia nos assegura que Deus não rejeita, a nossa oração. Salmo 66, versículo 20. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração e nem afasta de mim, ou nem afastou de mim, a sua misericórdia. Na minha tradução aqui, a King James, ele diz assim: bendito seja Deus que não afastou de si a minha súplica e nem de mim o seu amor. Então, meus irmãos, como nós falamos pela manhã, o apóstolo Paulo nos orienta que devemos substituir a inquietação e a preocupação pela oração. E aí, como o Robson acaba de falar, possamos levar esses tópicos para a semana. Eu vou colocar no grupo da igreja todos os tópicos, se algum irmão não tem, aí para que possamos acompanhar aí até quarta-feira, quando estaremos estabelecendo outros tópicos ou repetindo alguns desses para seguirmos em oração. Amados, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, a partir do verso 30 até o 44. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos do 30 ao 44. O milagre dos pães. Na nossa versão só vai até o versículo 41. Me perdoem, não é o 4, é o 6. É o capítulo 6 de Marcos. Obrigado aí, Lucas, pela observação. Marcos 6, repetindo, do 30 ao 44. Retornaram os apóstolos e reuniram-se com Jesus para lhes relatar tudo quanto haviam realizado e ensinado. Então convidou-lhes Jesus: vinde, somente vós comigo, para um lugar deserto e descansai um pouco, pois a multidão dos que chegavam e partiam era tão grande que eles sequer tinham tempo para comer. E saindo do barco, foram para um lugar despovoado. Entretanto, muitos dos que o viram partir, tendo-os reconhecido, saíram correndo a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus desceu do barco e observou aquele enorme ajuntamento de pessoas, sentiu compaixão por elas, porquanto eram como ovelhas sem pastor. E sem demora passou a ministrar-lhes muitas orientações. Com o passar das horas, o final da tarde estava chegando, e por isso os discípulos se aproximaram de Jesus e avisaram: este lugar é deserto e a hora já muito avançada. Despede, pois, a multidão para que possam ir aos campos e povoados vizinhos comprar para si o que comer.
Jesus, porém, os instruiu: provede-lhes vós mesmo de comer. Ao que lhes replicaram: devemos ir e comprar cerca de 200 denários de pão para dar-lhes de comer. Mas Jesus lhes indaga: quantos pães tendes? Ide verificar. E, tendo-se informado, comunicaram 5 pães e 2 peixes. Então Jesus determinou-lhes que fizessem com que todo o povo se acomodasse em grupos, reclinando-se sobre a relva verde do campo. E assim o fizeram, assentando-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos aos céus, rendeu graças e partiu os pães. A seguir os entregou aos discípulos para que os servissem ao povo. Da mesma maneira repartiu os 2 peixes entre toda a multidão ali reunida. Todas as pessoas comeram à vontade e ficaram satisfeitas. Os discípulos ainda recolheram 12 cestos repletos de pedaços de pão e de peixe, e foram alimentados 5.000 homens naquele dia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por tua palavra. Que o Senhor ministre ainda ao nosso coração nessa noite. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. O milagre dos pães. Nós temos no livro de Marcos, tanto aí no capítulo 6, a primeira multiplicação, como no capítulo 8, a segunda multiplicação dos pães. Apesar de serem muito parecidos, os 2 eventos foram eventos diferentes. Foram multiplicações de pães diferentes. No Antigo Testamento, no segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 42 a 44, segundo Reis 4, 42 a 44, também houve ali uma multiplicação de pães no tempo do profeta Eliseu. Claro que bem mais modesta. O texto ali relata que Eliseu orou e Deus multiplicou 20 pães, dos quais se alimentaram 100 pessoas, 100 homens. Aqui, nessa primeira multiplicação, nós temos 5 pães e 2 peixes, alimentando 5.000 pessoas, e ainda recolheram do que restou 12 cestos. Na segunda multiplicação, lá no capítulo 8, são 7 pães e um pouco de peixes, que também alimenta 4.000 pessoas. Quando o texto fala em 4.000 homens e 5.000 homens, ali também existiam mulheres e crianças que não eram contadas. Mas, irmãos, nesses 2 eventos aqui, Jesus observa a multidão. Primeiro, ele não identifica a cidade, mas no segundo, aliás, na segunda ele não identifica, mas na primeira multiplicação, esse texto que nós lemos, eles estão muito cansados. O movimento era grande, pessoas que chegavam, que saíam, e Jesus tendo que atender, os discípulos também atendendo todo mundo. Então, chega um momento que eles estavam extenuados. E Jesus, então, pede aos discípulos: vamos atravessar o mar e vamos para um lugar deserto, para tentar descansar um pouco. O texto diz que sequer eles tinham tempo para comer. Então, eles foram para Decápolis. Decápolis, na realidade, era uma região onde habitavam 10 pequenas cidades ou 10 pequenos povoados de gentios, não eram judeus, e eles então seguiram para lá, para uma região mais isolada.
Só que ficaram sabendo que eles estavam indo para lá. E aí a Bíblia diz aqui que quando Jesus e os discípulos desceram do barco, já havia ali uma multidão esperando por eles. Ou seja, descanso zero aqui. Mas Jesus contempla aquela multidão. E ele vê uma multidão de pessoas ali como ovelhas que não têm pastor. O que nos chama a atenção, irmãos, é que no segundo episódio, diz o texto que eles estavam ali há 3 dias sem se alimentar. Ou seja, a sede daquelas pessoas, pelas palavras de Jesus Cristo, era muito maior, a fome, melhor dizendo, a fome deles pela palavra, pelas palavras de Jesus Cristo, era muito maior do que a fome pelo pão. Então aquelas pessoas já tinham ali 3 dias em jejum para ouvir Jesus. Isso é maravilhoso. E um detalhe, os de Decápolis não eram judeus, eram gentios. Teoricamente, pessoas que não estavam tão ligadas a Jesus pela nacionalidade, ou até mesmo no que diz respeito à religião, ao judaísmo, mas eles estavam sedentos. E ali Jesus contempla aquela situação. Então acontece aqui 2 grandes desafios para os discípulos, que já estavam cansados, tentando descansar e não conseguem, não é? Como nós vimos aí. Acontecem 2 grandes desafios. Eles estão com fome, a multidão está com fome, já está aproximando-se da noite. Eles não conseguiam arredar o pé. E os discípulos falaram, eles vão ficar aqui, não vão comer. E Jesus, então, pede aos discípulos que alimentem aquela multidão. Óbvio que Jesus sabia que não dispunha de alimento para tanta gente. Os discípulos chegaram para ele e falaram assim, Senhor, onde nós vamos conseguir 200 denários? Então, esse era o primeiro desafio. O recurso que eles não tinham. Certamente, olharam lá na bolsa, devia ter alguns trocados. Então, esse era o primeiro desafio. E o segundo, onde comprar? 1 denário era um dia de trabalho. Então, calculando aí, dia de trabalho naquele tempo, correspondia a aproximadamente R$50 nossa moeda hoje. Então, eles precisariam de R$10.000 para comprar pão. Cada denário, com 1 denário, era possível comprar 8 quilos de pães. Então, considerando que 8 denários, ou 1 denário era 1 quilo, 8 quilos de pães, o cálculo que fizeram ali é que eles precisariam de 1.600 quilos de pães para alimentar aquela multidão. Ou seja, mais de 1,5 toneladas de pães. E isso não é exagero, porque você imaginar 10.000 ou 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, então era mais ou menos isso mesmo. Então, primeiro, não tinham recurso. E segundo, mesmo que tivessem o recurso, onde iriam comprar aquela quantidade de pão para aquela multidão? Então, meus irmãos, o que estava ali em jogo não era nenhuma situação humana que o homem pode resolver, que a ciência, que os estudiosos, ninguém. Única e exclusivamente uma ação sobrenatural. Só o poder de Deus, só um milagre para que aquela situação fosse resolvida. Mas Jesus pede a eles que os alimentem. É interessante a gente notar que Jesus, primeiramente aqui, ele delega aos discípulos a tarefa. Ele delega à igreja a tarefa, embora Jesus soubesse que não era uma situação que eles iam resolver. Embora Jesus entendesse que
ali dependia de um milagre e que o milagre era única e exclusivamente a sua responsabilidade. Mas Jesus então lança para os discípulos essa tarefa. E aí vem justamente a fragilidade dos discípulos, que é a nossa fragilidade. Onde vamos conseguir? Então, os discípulos conseguiram ver só a dificuldade, só a impossibilidade. Senhor, não tem como. Meus irmãos, quantas vezes nós, a despeito de termos uma experiência de salvação, de lermos na Bíblia os milagres que o Senhor é capaz de operar, de presenciarmos muitas ações sobrenaturais do Senhor, mas também ainda temos essa dificuldade. Parece que a ficha ainda não caiu. A nossa visão continua humana. Quando nos deparamos com desafios dessa magnitude, então a nossa fé ela fica pequenininha. Olhando para o cenário mundial hoje, quando o mundo se debate, a gente fica perguntando, meu Deus, como resolver isso? Então, os discípulos, a ficha não tinha caído ainda. Eles conseguiam enxergar só aquilo que estava dentro das suas possibilidades. E é isso que muitas vezes nós enxergamos também. Outra coisa, Jesus lança para eles aquele desafio, certamente para testar a sua fé. Acredito eu que Jesus estava testando a fé daqueles discípulos. E não foi a primeira vez que Jesus tem que repreendê-los, tem que censurá-los, tem que corrigi-los por conta dessa situação de fragilidade nos seus discípulos. Não está muito longe daqui. Se você for olhar aí no próprio capítulo 6, depois que acontece essa situação, que Jesus multiplica os pães, que todos são alimentados, eles então saem dali novamente de barco e sobrevém uma tempestade, era noite, eles saíram de lá à noite, e o barco estava indo a pique, Jesus não estava no barco, Jesus tinha ficado e eles avançaram durante a noite. Então Jesus vai ao encontro deles andando sobre as águas. Louvado seja Deus. Meus irmãos, Jesus sempre vem ao nosso encontro. A despeito de qualquer circunstância. Mas novamente os discípulos eles demonstram fragilidade na sua fé. No versículo 49 aí do capítulo 6, eles se assustam e Jesus diz, não temam, sou eu. E ainda assim os discípulos continuaram duvidando. Nunca vimos ninguém andar sobre as águas. E aí Jesus se aproxima e Pedro, então, aquele ato de afobação que ele sempre teve, Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vá ao teu encontro. E Jesus diz, vem. E ele vai, andando também sobre as águas. Depois Pedro acaba afundando, porque a sua fé também fraqueja naquele momento. Há um outro momento que os discípulos também demonstram essa fragilidade, quando acontece aquela tempestade, lá em Mateus 8, 26. Então, Jesus está no barco, mas os discípulos estão em pânico. A despeito de saberem que Jesus estava no barco. Eu quero que você entenda, irmão, irmã, que todo esse quadro, todo esse panorama, toda essa situação, Deus não está alheio a nada disso. O Senhor está presente.
é uma promessa que nós temos que desfrutar. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A palavra de Deus não falha. Céus e a terra passarão, mas as palavras do Senhor não passarão. Outro texto também que nos leva a esse momento de fragilidade dos discípulos é quando Jesus desce do monte da transfiguração e ali embaixo havia um rapaz endemoniado e o seu pai estava ali suplicando aos discípulos que expulsassem aquele demônio, mas os discípulos não conseguiam. E aí Jesus se aproxima e censura a fé daqueles irmãos. E Jesus diz assim: homens de pouca fé, até quando eu estarei com vocês e até quando vocês sofrerão? Creio, meus irmãos, que muitas vezes Jesus faz essa mesma pergunta para nós: até quando vocês estarão tão inquietos? E Jesus então resolve o problema, né? Cura aquele rapaz. Também nesse texto nós vemos o princípio da solidariedade. Ali, entre a multidão, eles encontram um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixes. Certamente aquele alimento era dele. Era muito pouco para ele contribuir, mas ele abriu mão do seu lanche. Ele entregou para que Jesus utilizasse. Estava pensando, quando meditava nesse texto, de que adianta nós pedirmos a Deus que multiplique os nossos recursos, que multiplique os nossos pães, se não estamos pensando em alguém que está ao nosso lado. Muitas vezes, como aquela multidão, famintos, sem ter onde comprar e sem ter com o que comprar. E aí, de repente, surge alguém e diz assim: não, eu tenho aqui para ajudar. Parecia uma coisa insignificante. Aquela história da andorinha, uma andorinha só não faz verão, mas aquela andorinha ali fez verão. Então, o princípio da solidariedade foi muito importante naquele momento, porque Jesus não fez, ele podia trazer a existência do nada. Podia dizer: haja 1.500 e 600 quilos de pães aqui, haveriam. Mas ele trabalhou a partir daquele lanche do rapaz. Então, o egoísmo, ele não habita nas tendas daqueles que têm o temor de Deus, seu coração. Né? Há uma outra lição importante que tiramos daqui, o versículo, lição número 4. Jesus pede aos discípulos, depois que toda a multidão se alimenta, é claro que 5.000 homens, mais crianças e mulheres, comendo na grama, não tem como não sobrar pedaços, não cair pedaços. E aí, de repente, quando terminam aquela refeição, há naquela grama ali muitos pedaços do que sobrou. E Jesus então pede que eles recolham tudo que sobrou. Ou seja, diga não ao desperdício. É interessante a gente observar, e nós temos observado isso aqui em casa também, eu sei que os irmãos também têm observado isso. É possível a gente viver com menos do que a gente imagina, ou que a gente estava acostumado a viver. Né? A gente começa a se reinventar na cozinha, nas nossas cozinhas. Então, aquele arroz que, de repente, poderia, Jesus manda aquele povo se acomodar, e então serve a todos. Parte o pão e dá graças. Isso é importante. Quantas vezes nós somos gratos pelo pouco, ou até por nada, não é? Mas Jesus, a gente observa aqui que a multiplicação, ela acontece a partir da ação de graças. Jesus pega o pão
e dá graças. E a gratidão multiplica, né? E ele então serve a todos. E não há registro na Bíblia, em nenhum lugar da Bíblia, que Jesus Cristo tenha despedido vazio aquele ou aquela que lhe procurou. Como nós falamos no início da conversa e no tempo que tivemos de oração, o salmista como que entendia perfeitamente isso, no momento em que ele diz: bendito seja Deus que não rejeita a minha oração. Então, meu irmão, minha irmã, você que orou, e que tem orado e que vai continuar orando, tenha essa segurança que Jesus não rejeita a nossa oração. Uma das bênçãos do cristão, e isso é maravilhoso, é saber que nós somos ouvidos. Porque o próprio Jesus diz isso, né? Tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu farei. Jesus não estava inventando nada. Ele estava dando a garantia daqueles que o servem. Então, a sua oração é ouvida. Pode ser que a resposta não venha de acordo com a sua vontade, ou que você nem veja a resposta. Mas o Senhor ouve as nossas orações, porque Ele não despede ninguém vazio. Então, Jesus Cristo delegou a tarefa de alimentar a multidão aos discípulos, embora ele soubesse que o milagre era da sua competência. Segundo, a visão dos discípulos ainda era terrena, humana, limitada. E eles aprenderam ali que Jesus é poderoso para operar aquilo muito mais do que aquilo que eles pensavam. Terceiro, o princípio da solidariedade. Nós temos que estar sempre pronto a repartir. Em quarto lugar, diga não ao desperdício. E o último, Jesus Cristo nunca despede ninguém de mãos vazias. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Tu és aquele, Pai, que a vida e vida em abundância. Tu és a nossa provisão. Tu és o nosso mantenedor. Tu és aquele que supre todas as necessidades, sejam elas de que ordem for. Tu és poderoso para fazer muito mais do que pedimos e pensamos. Tu és aquele que olha para nós, Pai, com o olhar de misericórdia e vê a nossa necessidade, como viu a necessidade daquela multidão. E eu creio que o Senhor hoje olha para o Brasil e para o mundo e vê também a necessidade. Louvado seja o teu nome. Por isso, Pai, é que nós lançamos diante de Ti os nossos desafios. Senhor, as nossas impossibilidades, aquilo que, Senhor, nos limita, que nos barra, que nos torna frágeis e extremamente limitados e impotentes, colocamos diante do Senhor que tudo pode, porque dos teus atributos é a onipotência, tu és todo poderoso, tu és onipresente, o Senhor está em todo lugar, o Senhor está na Ásia, o Senhor está na América do Norte, o Senhor está na Europa, na África, na América Latina. Aleluia, Senhor, os teus olhos estão em toda a terra é tão pequena para ti. Verdade. Pequena para o Senhor. A palavra diz que o Senhor tem o globo da terra na tua mão. Contempla, Senhor, a situação do nosso planeta, das 217 nações, Senhor, e estende a tua mão de misericórdia. Que, ó Deus, nessa noite também nós possamos tirar desse texto, Senhor, essas lições tão profundas
de que o Senhor contempla a multidão e vê a sua necessidade. Que o Senhor é o autor e o grande expert em milagres, o Senhor opera milagres. Louvado seja o teu nome, Pai. Que o Senhor alimenta a multidão, não apenas com o pão, mas também com todas as necessidades que cada um de nós vem apresentar. Nós te agradecemos por esse dia, Pai, te agradecemos por essa noite. Pedimos a tua bênção, a tua orientação e o teu discernimento, Senhor. Nós queremos ter o discernimento, Senhor, para enxergar no mundo espiritual, não apenas no mundo físico, não apenas essa visão míope, limitada que temos de ver apenas o que está ao alcance dos nossos olhos, mas nos ajuda a enxergar além dos nossos olhos, além do que os nossos olhos podem ver. Louvado seja o teu santo nome. Nós te agradecemos, Pai, e oramos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém. Pai, aceita a nossa gratidão. Te agradecemos pelo dia que passamos, pela semana que concluímos e pela semana que começa hoje. Senhor, não sabemos o que nos espera, como será essa semana e os próximos dias e meses. Por isso colocamos diante do Senhor, que sabe todas as coisas, que o Senhor também nos ajude, nos capacite, nos dê a sabedoria necessária. Te peço mais uma vez pelas famílias reunidas, Senhor, que toda diferença seja superada, toda dificuldade seja superada, que os nossos relacionamentos sejam fortalecidos, em nome de Jesus Cristo, que os nossos relacionamentos sejam nutridos, sejam, ó Deus, cada vez mais, Senhor, entre nós e o Senhor, que haja esse envolvimento, Pai, entre teus filhos, os membros da família e o Senhor, juntos, caminhando juntos, se fortalecendo juntos, a amizade sendo fortalecida, relacionamento sendo fortalecido, a compreensão, ó Deus, o amor possa reinar em nossos lares, e que toda ação do inimigo também seja repreendida, que o teu nome, Pai, seja glorificado em nossos lares, entre as nossas famílias. Senhor, te pedimos pelos nossos filhos, não tem sido fácil, aqueles que têm criança também, que não entendem muitas vezes a necessidade de estar em casa. Senhor, enfim, Pai, colocamos todas essas questões nas tuas mãos, da quarentena, que o Senhor nos dê sabedoria e graça, Pai. Perdoa as nossas falhas, Senhor, mais uma vez por as famílias, Senhor, cujos entes queridos estão nos hospitais e que não podem ter esse contato. Meu Deus, como é difícil. Te apresentamos mais uma vez seu Fernando, pai de Carla, colega de Neuza, que está naquela situação. Tem misericórdia, fortalece também a Carla e o seu esposo, por misericórdia. Te apresentamos também, Senhor, Vera Lessa, que está não tão bem de saúde, e o Senhor fortaleça, tenha misericórdia, restaure com o teu poder. Em nome de Jesus, te pedimos por seu Amâncio também, te pedimos pela irmã Vitória, Senhor, por essas pessoas que estão, Senhor, efetivamente, nessa hora, precisando de cuidados médicos, que elas recebam, além do cuidado médico, o teu cuidado, Senhor. Nós te agradecemos, oramos e confiamos a Ti essa noite, a semana e os dias que virão, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Uma boa noite, um sono reparador para todos.